Sabe quando a gente olha para o nome de marca e simplesmente parece certo que ele combina perfeitamente com o produto? Pois é. Será que isso é só sorte, uma coincidência? Ou tem alguma ciência por trás? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso e descobrir o segredo dos fonestemas, que são, basicamente, os sons que vendem. Olha, essa ideia não é de hoje, não. O próprio Shakespeare já levantava essa bola, né? Uma rosa com outro nome teria o mesmo perfume? E, por muito tempo, a resposta meio que foi tanto faz. O que importa mesmo é o produto, certo? Só que, quando a gente tá na gôndola do supermercado, a história é bem outra. Pensa rápido numa situação. Tem duas bebidas energéticas na sua frente. Uma se chama Zalmout, a outra Zalmolf. Qual delas vai pro carrinho? Pois é, pode acreditar, a maioria esmagadora escolheria Zalmout. E isso não é chute não, tem ciência por trás. E é aqui que a coisa fica interessante. A gente está falando de um poder quase secreto que os nomes têm. E olha, não é só sobre como a palavra soa, viu? É uma mistura bem mais complexa. O som, a forma como se escreve e principalmente tudo que a gente já aprendeu na vida. O nome dessa mágica toda é fonestema. Pensa num fonestema como um atalho no nosso cérebro. É uma unidade que junta o som e a grafia, a escrita da palavra, para criar uma associação de significado que a gente já conhece. Quer um exemplo clássico do inglês? O glj. Pensa em glow, glimmer, glisten. Todas essas palavras remetem a algo que brilha, que tem luz. O cérebro pega esse padrão. Mas peraí, isso não é a mesma coisa que simbolismo fonético? Não exatamente. Olha só a diferença. O simbolismo fonético é mais instintivo, ligado só ao som, tipo gorps, que soa grande, e gerps, que soa pequeno, só pelo movimento da boca. Já o fonestema é mais sofisticado. Ele usa o som mais a escrita para puxar lá da nossa memória um significado que a gente aprendeu com o tempo. Tá, a teoria é legal, mas será que isso funciona mesmo na prática, na hora do vamos ver? Bom, os pesquisadores foram tirar a prova, e os testes são bem curiosos. Vamos para o primeiro teste. Imagina o seguinte, uma empresa está lançando uma bebida energética nova, focada em corredores. E aí veio a pergunta de $1 milhão ou quase isso. Qual nome parece mais adequado para dar aquele gás na corrida? Zalmout ou Zalmolf? O resultado foi um knockout. Olha só esse número. Mais de 88% das pessoas preferiram Zalmout. Por quê? Simples. O fonestema out imediatamente conecta nosso cérebro a palavras como volt, jolt, palavras que sugerem energia, um tranco, uma descarga. Já off, bom, não remete a nada disso, né? Ok, vamos para um segundo cenário. Agora o nome inventado é Snyer. E a pergunta era, esse nome se encaixa melhor em qual produto? Um spray nasal ou uma armadilha para formigas? E, de novo, a resposta foi super clara. A intenção de compra para o spray nasal foi lá para cima, enquanto para a armadilha de formiga foi bem baixa. A lógica é a mesma. O fonestema SN está em um monte de palavras em inglês ligadas ao nariz. Snout, sneeze, sniff. O cérebro já faz associação na hora. SN é coisa de nariz. Simples assim. Agora, segura aí que o terceiro teste é o que realmente prova o ponto. E se o som dos nomes for idêntico, mas a escrita mudar? Será que faz diferença? O produto era uma jaqueta de viagem, daquelas que a gente amassa e guarda na bolsa, sabe? Tinha que parecer macia e compacta. Os nomes eram Squish, escrito com SQU, e Squix, com SKW. A pronúncia é a mesma, mas a mágica, ou melhor, a ciência, está na grafia. O squee de squish ativa na nossa mente palavras como squeeze, squish, squash, tudo que remete a apertar, esmagar, algo macio. O resultado? A jaqueta Squish foi percebida como mais macia e a intenção de compra foi maior. Isso prova que não é só o som, a escrita tem um peso enorme. Ok, a gente viu que funciona, mas por quê? Qual é o mecanismo no nosso cérebro que faz um nome simplesmente encaixar, dar aquele clique? A explicação tem nome: fluência de processamento. É um conceito até que bem simples de entender. Funciona em etapas. Primeiro, o nome combina com a ideia do produto. Isso faz com que nosso cérebro processe a informação de forma muito fácil. E o que acontece quando algo é fácil para o cérebro? Ele gosta, gera um sentimento positivo. E por fim, a gente transfere essa sensação boa para a marca. Tudo bem, entendi a ciência. Mas e na prática? O que isso significa para quem está pensando em criar uma marca ou um produto novo? Qual é a lição aqui? Olha, os pontos principais são estes. Primeiro, nomes inventados não são só um monte de letras aleatórias. Eles podem e devem carregar um significado embutido. Segundo,
A chave de tudo é a congruência. O nome tem que conversar com o produto. E por fim, usar fonestemas é uma vantagem competitiva gigantesca. E só na língua inglesa já tem mais de 140 mapeados. É um arsenal e tanto. E aqui vai um alerta importante, que veio direto do estudo. Cuidado na hora de pedir para a inteligência artificial criar nomes de marca. Sabe por quê? Porque a maioria dos nomes que ela sugere já existem, já estão registrados. As IAs, no fundo, não criam do zero. Elas são excelentes em reconhecer e copiar padrões. Então, para criar algo realmente único e registrável, a criatividade humana ainda leva melhor. E para fechar, fica a reflexão. Pensa aí no nome da sua marca, ou daquele projeto que está na gaveta, ou até nas marcas que consome todo dia. O que será que esses nomes estão comunicando, secretamente, sem que a gente nem se dê conta?